Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que nos acompanha de casa. Queria convidar vocês já no início a se inscreverem no nosso canal do YouTube, quem ainda não é inscrito, a curtirem o vídeo, compartilharem com pessoas que vocês conhecem, os amigos, que podem precisar receber um alento, um conforto, uma esperança, tá? A gente pede isso para que o vídeo possa ser impulsionado para mais pessoas recebam conteúdo sério, com comprometimento com a doutrina espírita. O capítulo de hoje vai ser o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Vai ser exposto pelo Jason. Toda semana a gente expõe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira sequencial, na terça-feira às 8h30 e no sábado às 16h. Então que a gente possa ter uma boa atividade, se concentrar e tirar um melhor proveito disso. Boa tarde, pessoal. Só complementando os avisos da nossa diretora, a gente quer convidar o pessoal de casa para vir aqui pessoalmente, quem não conhece, e vem assistir as palestras aqui. Não é uma atividade meramente online, né? Ela é primordialmente presencial. A gente grava para quem não pode comparecer, às vezes está em outra cidade, outro país até. Mas quem puder, venha nos conhecer aqui, tomar um passe, mas mais que isso, vê se gosta das atividades aqui da casa, se integra. Quem sabe uma vida nova não surge a partir daí. Bom, capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. Eu não vou, já de início, fazer aquela correlação que a gente sempre faz com o capítulo da semana passada, vou deixar para fazer depois. E para que a gente possa entrar mais diretamente no assunto, no tema, a gente tem aqui, como em todos os capítulos do Evangelho, uma passagem da Bíblia que dá título ao capítulo. Essa passagem, no caso de hoje, vocês encontram ela completa no Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 33 a 37. A situação que eu vou narrar rapidamente é: Jesus havia sido preso injustamente. Depois de uma série de trâmites legais da sociedade daquela época, ele é levado ao governador romano da Judéia, que estava sob domínio do Império Romano, para uma entrevista. Porque a acusação era que ele estava se declarando rei dos judeus. E isso levaria a um levante popular contra esse domínio. Nessa entrevista, ele pergunta, o governador da Judéia, Pilatos, pergunta para Jesus se ele é rei. E, em resumo, ele diz o título do capítulo: O meu reino não é aqui. O meu reino não é desse mundo. E aí vem toda a questão de hoje. Por quê? Um detalhe na resposta é que ele diz: o meu reino ainda não é aqui. Como quem diz que num tempo futuro será. O que isso tem a ver conosco? Nós não temos sofrimentos, nós não temos dificuldades. A nossa sociedade humana não tem problemas. Em cada país não existem problemas diferentes de acordo com as culturas. O que isso tem a ver com esses nossos problemas? Ainda hoje, já que se passaram mais de 2000 anos desde o seu nascimento. Se a gente olhar, tudo na vida é harmonia, na natureza. Deus que criou tudo
todo o universo, também deu a possibilidade da criação desse planeta. E por que eu digo deu a possibilidade da criação? Porque quem trabalha na criação divina são as próprias criaturas. Jesus, sendo nosso irmão, alguém, um espírito que fez uma trajetória também dentro do tempo e chegou à pureza, à compreensão total da vida, das leis divinas, recebeu a incumbência de governar esse planeta. Ele veio para cá trabalhar aqui quando ainda o planeta era só uma bola de massa incandescente que tinha se desprendido do Sol. Desde então, há alguns milhões de anos, portanto, ele já era uma criatura que tinha atingido esses patamares, havendo feito sua jornada em outros planetas. E desde então, ele nos acompanha. Sabendo, compreendendo a vida e os parâmetros que a regem, criados por Deus, ele trabalha incessantemente para que nós cheguemos no mesmo lugar que ele, no mesmo estado evolutivo que ele. Se a gente olhar a trajetória histórica, e eu não vou entrar pelos meandros da história, mas rapidamente a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver que há um progresso, ainda que lento, nos costumes, nos hábitos. Se a gente olhar que esse mesmo planeta, nós, como civilização, somos os mesmos espíritos reencarnando que lá atrás usávamos tacape, instrumentos de pedra, fazíamos guerras de tribos, procurávamos dominar territórios, aprendemos a agricultura, aprendemos a dominar o fogo. Criamos as primeiras relações com a divindade através da natureza, acreditando que se tratavam de seres superiores que regiam tudo isso, de forma ainda muito ignorante. As relações mediúnicas, essa interação entre os vivos e os mortos, ou seja, mortos para a carne, pela carne, sem corpo, porque continuamos vivos no mundo espiritual, existiu desde todos os tempos. Surgiram eventos marcantes que ficaram até hoje registrados na história, como, por exemplo, as pitonisas dos templos gregos de Delfos, por exemplo. Nessa busca por tentar entender Deus, surgiram filósofos, cientistas, espíritos um pouco mais evoluídos que encarnaram entre nós para adiantar a nossa compreensão. Surgiram as religiões que deveriam lutar para ir na direção da compreensão dessas leis de Deus. Mas a grande maioria delas, com as exceções compreensíveis, daquelas pessoas também, espíritos um pouco mais esclarecidos, que nasceram no seio dessas religiões justamente para tentar equilibrá-las, levá-las ao seu verdadeiro objetivo, elas distorceram essa busca. E tudo virou um processo de troca com a divindade. E a gente herdou lá desse início, quando a gente mal compreendia e tinha medo dos raios e dos trovões, e se curvava
para que a natureza não nos punisse. Mesmo já mais esclarecidos, a gente continuou com os processos de troca. E tudo se deturpou. Aquilo que deveria ser uma busca para entender a vida e os seus objetivos, para nos entender como seres dentro da criação, foi substituída por uma negociação. E mesmo depois que Jesus passou, encarnou aqui, isso continuou. E teve como seu maior expoente na deturpação a Igreja Católica. Que, como todos nós sabemos, qualquer um que tenha estudado o mínimo de história sabe dessa história. Todas as deturpações, os concílios, que eram as reuniões que eles faziam para decidir como interpretariam a lei de forma favorável aos seus objetivos materiais. Essa instituição, aquela instituição cresceu, ficou pujante em ouro, ganhou o poder dentro das nações e se afastou completamente do objetivo inicial que havia sido iniciado, ensinado por Jesus. A simplicidade do início, o coração dedicado dos apóstolos e dos seguidores que queriam verdadeiramente, seguindo o exemplo dele, aliviar os conflitos das outras pessoas, iriam trabalhar pelo seu próximo, de verdade, foi tudo substituído por uma negociação. Em que a instituição ganha adeptos, poder e dinheiro. E os crentes acreditam que, se submetendo a isso, vão ganhar alguma coisa de Deus, materialmente ou ao morrer, nas heranças do pós-morte. Tudo constatadamente uma grande mentira. Porque Deus criou tudo. E aquele que ama dá tudo. E Ele tudo nos deu, tudo nos dá. Sem necessidade de intermediários ou de sacerdotes. Deixou a nossa responsabilidade nos dando livre-arbítrio para que nós continuássemos nas nossas escolhas. E nós, dentro dessas escolhas, ainda imaturos, pouco evoluídos, voltados para o aqui e para o agora, para o imediatismo e para o material, continuamos tratando ele como um negociador. Como cada um se sentiria se o filho viesse negociar, não entendendo o amor que parte do seu pai, da sua mãe? Como tu te sentiria se o teu filho quisesse te manipular e te comprar para ter vantagens pessoais? Nós continuamos fazendo escolhas, visando sempre o nosso eu, o atendimento dos nossos caprichos. E a lei de Deus é uma lei de ação e reação. A tão falada frase espírita: e quem planta sarças
não colhe trigo. Na verdade, ela está na Bíblia. Ou seja, se a gente plantar uma erva daninha, a gente não vai colher um alimento. E a gente insiste nisso. E aí, quando tudo dá errado, quando as consequências vêm sobre nós, e a gente se sente afetado, sem capacidade de lidar com as pressões e as dores que se apresentam em retorno aos nossos comportamentos, sem esforço nenhum para entender tudo isso, querendo que Deus e que Jesus atendam os nossos caprichos e satisfaçam os nossos anseios imediatos, quando eles não são atendidos, a gente se revolta ou a gente vem numa instituição religiosa novamente negociar, pedindo, por favor, para que os conflitos que nós mesmos cultuamos, na busca desenfreada pelo atendimento das nossas necessidades egoístas, seja tudo diluído imediatamente. Guardando lá no fundo do coração o anseio sincero de que, se aquilo for atendido, eu vou voltar para a minha vida e vou fazer tudo de novo igual. Eu quero sair do sofrimento para que eu possa continuar nos mesmos atos, nas mesmas atitudes que me levaram ao sofrimento. Exatamente essa é a história das reencarnações. Nós voltamos diversas e diversas vezes, como falaremos 2 capítulos à frente, como espíritos imortais renascendo em novos corpos e repetindo os mesmos erros, as mesmas buscas. De novo, longes de sequer começar a pensar qual é a razão de tudo isso, qual é o objetivo da vida, para que eu fui criado, qual é o objetivo da minha existência, como eu corrijo os meus enganos, como eu constato os meus enganos. E aí a gente, nessa instituição religiosa, quer que tenham pessoas lá que saibam essas respostas, que consigam atenuar as nossas dores, nos consolar, nos dar perspectiva. E mesmo quando a gente recebe isso, muitas vezes em mecanismo de contra-transferência de conflito, a gente ainda exige mais, acusa, calunia, sem sequer conseguir olhar para si mesmo. Porque, como ele mesmo disse, se nós olhássemos para os argueiros, os grãos pequeninos que ensombram a nossa visão, que atormentam o nosso coração, ou melhor, se a gente olhasse para os postes grandes e gigantescos que atormentam a nossa visão, que embrutecem o nosso coração, a gente não teria tempo nem ânimo para ficar procurando os argueiros pequeninos nos olhos dos outros. Nas nossas casas, a gente acredita que somos bons. Porque, afinal de contas, nós não matamos ninguém, nós não fazemos nada contra as leis humanas que se modificaram e vêm se modificando e ainda se modificarão muito
dentro da estrutura do templo. Sempre achando que quem está errado é o outro. A gente culpa a política, culpa o vizinho, culpa o familiar que vive conosco. Mas não consegue olhar de novo para si mesmo, fugindo da verdade. E como muitas pessoas, a quase totalidade das pessoas que reencarnam aqui, fazem isso, o mundo é como é. Todos esses conflitos, todas essas dores. Dentro da nossa casa, os nossos filhos estertoram muitas vezes. Cheios de ansiedade, cheios de angústia, cheios de conflitos. Que a gente não enxerga. É um bom menino, ele vai para a aula e estuda. Tira boas notas. É uma boa menina, sorri, brinca. Tem um pouco de temperamento, mas tudo bem. Não, é assim mesmo, isso é coisa de criança, isso é coisa de jovem. Eu tenho que ir para o salão de beleza. Eu tenho que trabalhar. E nessas repetições, cada vez surgem na sociedade mais pessoas mais desequilibradas, mais vazias. A gente diz para os filhos que sejam boas pessoas, que façam isso, que façam aquilo, mas nós não fazemos. Nós não conseguimos ser exemplo. E não é só para os filhos, a gente fala para os outros, também não faz. A gente prefere continuar procurando o erro dos outros, em vez de fazer alguma coisa. E com mais pessoas desequilibradas nessa competição desenfreada, todo mundo querendo levar vantagem sobre todo mundo, esse desequilíbrio se expressa na sociedade, de dentro das suas células, que são as pessoas, e depois das suas células secundárias, que são as famílias. E nessa sequência, o mundo tá como tá, mas é sempre culpa do outro. Aí, como a gente está angustiado, a gente está ansioso, a gente está com problemas derivados de tudo isso, como eu já disse, a gente vai na instituição religiosa. Vem tomar passe, por exemplo. E o passe deveria, então, resolver tudo isso. Mas como que essas coisas são mexidas por um passe, que é uma transmissão de energias dentro do nosso coração teimoso que volta sempre para a mesma repetição? A guerra não é culpa nossa? É, a guerra é culpa nossa. Ela está acontecendo lá do outro lado do planeta, mas ela é culpa nossa também. Porque é dos nossos conflitos, das nossas necessidades de posse, do exemplo que nós damos para os demais, e um vai passando para o outro, vai passando para o outro, vai passando para o outro, e isso. Não há um exemplo bom, não há uma contraposição a isso. Vocês sabem o que é uma mensagem viral? É uma mensagem que se espalha muito rápido. Tu passa para 10, ela passa para 1000, ela passa para 1 milhão de pessoas. Muito antes das mensagens digitais, existem as mensagens do coração. E quando Jesus, então, voltando ao início da história toda, do contexto do capítulo, disse: "O meu reino não é aqui, ainda não é aqui", é por causa disso. Quem vai trabalhar com ele?
Quem vai lutar pelo equilíbrio? À custa da própria transformação. À custa do próprio sofrimento, porque a transformação, lutar contra as próprias dificuldades, muitas vezes gera um sofrimento. Porque a gente tem uma tendência que nos impulsiona em outra área, na direção oposta. Então é antinatural. Quem vai com ele? Quem vai trabalhar para que um dia seja o reino dele? Essa é a questão. Se a gente diz que gosta dele, que ama ele, e quer segui-lo, a gente deveria pensar se isso não é muito mais uma afirmação que parte dessas imposições que a Igreja Católica fez ao longo dos séculos e que ficaram impressas em nós. Que se manifestam em formato de medo de receber punições, de medo de ir para o inferno, de não conseguir as retribuições imediatas em forma de saúde, de dinheiro, de trabalho. Nessas trocas, como se Deus não soubesse o que cada um dos seus filhos necessita, em profundidade, em espírito, para crescer. Sabendo que muitas vezes, em função do embrutecimento dos seus corações, ainda é necessária a dor e o sofrimento, consequente dos seus próprios desequilíbrios. Uma vez, ele estava com o apóstolo Pedro. Eles estavam os dois em silêncio. Pedro gostava muito da companhia dele e aproveitava todos os momentos livres para ficar com ele. Jesus sente isso, sabe disso. E se volta para ele e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele confirma mais intensamente: sim, Senhor, eu te amo. Daria a minha vida por ti. E ele pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, já chateado, achando que ele não está acreditando nos sentimentos sinceros dele: Mestre, tu sabe que eu te amo. O que mais eu preciso fazer para te provar? E ele responde: Pedro, se tu me amas, então tu cumpre os meus mandamentos. Faz aquilo que eu te ensinei. Vive integralmente. E dessa resposta, juntando com todo esse contexto, a gente entende que ele diz: porque se tu não fizer isso, tu vai ser mais um como todos dentro desse mundo. E a tua capacidade de serviço em companhia a mim vai ser destruída. Outra vez ele disse: quem quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. A cruz representa essas tendências, essas características, esses erros, o passado que a gente não tem como mudar. E segui-lo representa o futuro que pode ser reconstruído, ou melhor, construído de uma maneira nova e diferente. E mais uma vez, eu insisto, mas a gente quer permanecer amarrado àquilo que a gente julga que nos faz bem e feliz imediatamente. Sem olhar para o futuro. Sem olhar para as consequências que isso vai trazer. Sem considerar que no fundo da nossa alma existe um coração e uma consciência. E esse coração e essa consciência, por mais que a gente tente
e queira fugir deles, a gente vai continuar vivendo experiências porque nós somos imortais. E eles vão florescer. E desse florescimento vai vir o arrependimento. Com uma dor desnecessária. Se nós houvéssemos atendido os chamamentos da vida e nos esforçado em outra direção. Então, realmente, o reino dele não é aqui. Ainda hoje, não é aqui. Mas hoje, ele está mais próximo do que nunca. Porque os corações endurecidos foram trabalhados pelo tempo e o sofrimento. Bendita dor que a gente tanto nega e da qual tanto foge. E hoje, mais amadurecidos, já certos de que aquele comportamento não nos serve mais, mas ainda na inércia comportamental, na repetição do automatismo, a gente permanece. Sem coragem de sair. É claro que não são todos que atingiram esse estado interno. Muitos ainda continuam empedernidos, mas o número de corações que se arrepende e entende um pouco mais a vida é cada vez maior. Ainda mais intensamente no mundo espiritual. E para todos esses corações jamais amadurecidos, pela dor e pelo sofrimento, pelo arrependimento e a vontade de transformação, vem de novo a voz dele, como farol que atrai todos a si. E a gente vai ver lá no capítulo 6. Quando vocês estiverem cansados e sobrecarregados, já cheios desse comportamento repetido, vocês já tiverem experimentado dores suficientes, tenham amadurecido vocês profundamente. Eu estou colocando o texto de forma não literal. Então, nesse momento, que isso surgir dentro de vocês, venham a mim. Me busquem. Eu não tenho nada contra vocês. Não fui eu que criei essas distorções de pecado e inferno. Nem Deus, a quem eu represento. Venham a mim. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não produz essas tormentas que dentro das quais vocês vivem e se comprazem. Ele chega suave no coração, abre paz, perspectiva, restaura a esperança e encaminha na direção da certeza. Fica, então, a frase: quem vai com ele? Quem vai sair dos castelos, das tendências, e como passo de arrependimento, começar uma luta sincera pela transformação, para fazer alguma coisa, para ser um exemplo de modificação dentro desse mundo tão conturbado. Começando pelos nossos círculos mais íntimos. Bom, pessoal, para quem gostou da atividade, busquem outros conteúdos do nosso canal.
Entrem nas nossas playlists. Quem tiver ainda mais interesse, quiser estudar, compreender a doutrina espírita, a gente tem o ciclo inicial de estudos na segunda-feira, às 20h30. E a gente também tem gravado alguns estudos do pré-ciclo, primeiro ciclo de estudos no canal do YouTube, para quem não pode vir aqui presencialmente. A gente deseja uma boa semana e até a nossa próxima atividade.